Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre as novidades na odontologia. Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas e nos mostrar quais são essas novidades, ele que está sempre atualizado no que acontece pelo mundo, na área que ele escolheu para trabalhar. Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, ele é cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia, sabe tudo sobre o assunto. Não sai daí não, Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para falar sobre as novidades na odontologia, quem está aqui comigo é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia. A gente tem que valorizar o profissional que investe na área, né, que vai em busca dessa novidade, doutor da aula, da palestra, vai a congressos nacionais, internacionais. Acho que isso precisa ser valorizado, é isso que diferencia os profissionais. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu sei que você tem muitas novidades hoje. Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Denise. Boa tarde. É uma satisfação sempre muito grande estar aqui no programa. Não só pela qualidade que eu sempre friso da produção, da sua apresentação e também dos assuntos que a gente costuma abordar com muita excelência, né? Hoje a gente caminha amplamente para falar sobre as novidades na odontologia, né? E como é bom falar sobre essas novidades, doutor. E como é bom aproximar o cirurgião dentista, a imagem do cirurgião dentista das necessidades da população, né? Hoje a gente sabe que precisa ir ao dentista a cada 6 meses. Alguns, para tornar a história um pouquinho mais real na prática, falam até de uma vez por ano, que é algo que a gente pode conseguir lembrar, guardar um mês e visitar o especialista, mas de verdade é difícil até manter esse costume, esse hábito que é tão saudável. E eu recebo mensagens todo dia, doutor, de pessoas que não vão ao dentista há 10, 20 anos, sem brincadeira, né? Então você deve receber também no seu consultório, às vezes umas pessoas, uns históricos assim. Então, às vezes tem trauma, às vezes não sabe, porque 20 anos atrás o dentista disse que não tinha jeito. Mas quanta coisa mudou, por isso que eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, para trazer essas novidades. O doutor viaja bastante, investe, eu falei de investimento, olha, é um investimento que se faz na carreira. A gente sabe que não é todo mundo que se preocupa em fazer esse investimento, você se preocupa. E o mais legal, ele me avisa quando tem a novidade, manda um WhatsApp para a Denise e a gente fica sabendo do que tem de novo. E você vem aqui contar pra gente, doutor, tô feliz. Sim, é um prazer. É muito importante para quem está em casa entender a diferença, muitas vezes, do médico e do dentista. O médico a gente morre se não for, teoricamente, né? Então a pessoa fica com mais medo e às vezes não vai ao médico. A odontologia não é uma profissão que, teoricamente, você vai morrer por causa de um dente, mas acontece. Mas não é por isso que as pessoas têm que ir no dentista, porque vai morrer. Um dente extraído de forma errada, sem antibiótico terapia, pode dar uma infecção e morrer. Jovem, com 30 e poucos anos, com 20 e poucos anos, não tem idade. Mas a odontologia é um pouco mais complexa, porque além do profissional fazer os 4, 5 anos de faculdade, ele tem que fazer uma especialização para se diferenciar e conhecer aquele determinado segmento que ele vai fazer, que seria igual a residência do médico. Mas o médico, quando se forma, ele faz plantão, ele faz residência, ele recebe, ele é remunerado nisso. O dentista não. E quando o médico se aperfeiçoa, normalmente os materiais, uma prótese de silicone, uma cirurgia plástica, ou materiais que o convênio cobre, teoricamente, para uma cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, na odontologia não acontece isso. Você tem alguns planos que aceitam, por exemplo, um implante, que dão essa condição, mas no geral, o dentista tem que estar preparado nessa fase e também na aquisição de materiais. E existe um repasse para o paciente disso. Por isso que o investimento para o dentista é muito mais sofrido
que para o médico, por exemplo. O médico faz o curso para si e normalmente os materiais, as coisas que ele tem via hospitalar, que tem a cobertura, ele faz a residência. O dentista já tem que ele comprar o implante, ele adquire o kit cirúrgico, ele adquire tudo e aí faz o repasse para o paciente. Então essa é uma diferença grande na profissão. E a odontologia, o profissional, o paciente não morre. Dificilmente uma cirurgia odontológica, por mais grave que ela seja, com todos os exames anamnésicos corretíssimos por parte do paciente, informado pelo profissional, o paciente vai vir a óbito numa cadeira odontológica. Pode acontecer, o cara pode vir a óbito dirigindo o carro. Como ontem teve um acidente aqui na 23 de maio, o rapaz tem um AVC. O meu consultório fica ali, eu vi aquela tumulto ali, eu estava passando o noticiário simultaneamente. O motorista teve um AVC. Então ele pode vir a óbito na cadeira do dentista, mas não, provavelmente, dificilmente em detrimento de um procedimento odontológico. Então já começa por aí essa questão da visita, né? E a odontologia brasileira, ela é muito bem executada. Nós estamos com o estado da arte muito ali no ponto, sabe? O que está acontecendo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, está acontecendo aqui simultaneamente. Até mais do que a medicina, em alguns casos. Então a gente realmente vai para os Estados Unidos, vê os que os caras apresentam lá, estamos fazendo aqui igual ou até melhor, né? Então, você novidade, também apresenta existem novidades na cirurgia, existem novidades na parte de estética, existem as lentes de contato hoje que são fantásticas, que você põe no dente sem desgaste, sem nada, você faz simplesmente uma cobertura do dente na cor que você quer, né? É uma grande novidade em estética. Na implantodontia mais específica, que é o que nós vamos nos dirigir mais, a gente tem na área de enxertos, os plasmas ricos em fibrina, que já vem sendo falado há um tempo, mas hoje a gente colhe muitos mais resultados. Eu trouxe até um caso para a gente ver aqui de uma fratura de mandíbula com esse plasma. Antigamente falava-se há 15 anos atrás o plasma rico em plaquetas, que era o PRP. Aí eu colhi o sangue, muita gente que está nos escutando já deve ter visto isso, colheu o sangue para colocar no enxerto. Aquilo é legal para o tecido mole, para a cicatrização do tecido, mas não como esse plasma rico em fibrina, que você prepara ele e põe no seu enxerto, principalmente. Então aquilo dá um fator de crescimento localizado para aquela reconstrução, seja para um enxerto, seja para uma fratura, para um defeito, né, ósseo. Então as novidades, elas estão realmente ligadas a isso aí. A cirurgia guiada que a gente tanto falou continua sendo uma novidade, porque cada vez eles aperfeiçoam mais a técnica de guias, as técnicas de informática, né, para a confecção da guia propriamente. Então todos os segmentos que a gente já abordou, as novidades vão acontecendo, novos sistemas de implante com novo design de espiras. Tem implantes agora com espiras invertidas, onde você não faz mais corte quase no osso, você só faz um furo, depois vem com o parafuso, então é menos traumático. E assim sucessivamente. Você falou do plasma rico em fibrina. Isso gera um interesse e a curiosidade, né? Ele serve em fraturas, regenera fraturas, serve para recuperar o osso. Para que serve? A pergunta é ótima. Ele é um plasma rico em fibrina. Como que ele é obtido? Você colhe a gente ou um biomédico, eu gosto de chamar sempre uma enfermeira. Não gosto de misturar as estações. Eu faço a minha cirurgia, ela vem, colhe o sangue no VAC container, põe numa centrífuga especial que eu tenho no consultório, vai rodar aquilo a 2.500 RPMs durante 12 minutos. Você falou de investimento, né? Mais uma aparelho que você tem. Aí você separa, a biomédica vem, a enfermeira biomédica separa o plasma rico em fibrina do resto do hematócrito e nós vamos apresentar depois o caso, e faz uma geleia no final que eu coloco na minha fratura, no meu enxerto. Tem casos, por exemplo, de cobertura de feridas de diabetes, que a pessoa diabética em perna, onde não cicatriza com nada. Você vai aplicando aqui, depois de 40, 50, 60 dias, a ferida reduziu drasticamente. Por quê? Volta? Volta. Pode voltar? Não, voltar a ferida não. Não volta a ferida. É um fator de crescimento. Tá. Então, como ele chega ali naquele local, ele reconhece que tipo de célula que está sendo formada ali. Entendeu? Então, se ele vai no osso, ele vai ajudar o osso. Se vai na pele, ele vai ajudar a pele. Então, ele se adapta. Exatamente. A coluna, em cirurgias de coluna em ortopedia, nossa, os médicos usam demais o PRF. Porque a coluna, você faz a união, um problema de reparo, um parafuso que você coloca na região de osso. Tratar o osso com PRF é muito bom. É diferente de um enxerto, como a gente falou. É diferente do enxerto. Às vezes você tem uma fratura, você junta ela. Tem fotos aqui, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Você junta ela e põe uma placa. Perfeito. E essa placa não pode mexer. O PRF não faz milagre.
Ele vai só ajudar, auxiliar, vamos dizer assim, ele vai aumentar a velocidade do reparo. Mas se aquilo deslocar e mexer, o PRF não vai resolver a vida, não. Tem telespectador na linha, vamos atender o Marcos, fala conosco do Rio Grande do Sul. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar contigo. Seja bem-vindo, o prazer é todo nosso em falar com você. Fica à vontade, o doutor já está te ouvindo, pode fazer sua pergunta. Olha só, eu tenho um problema, meu filho, ele já foi ao médico, dentista, né, já fez exame já no estômago, né, e o dentista prescreveu para ele o melhor creme dental, ótimo enxaguatório bucal também, mas ele sempre fica com mau hálito. Será que isso tem algum jeito? Quantos anos tem seu filho, Marcos? 18. Marcos, obrigada pela sua pergunta. Um beijo para você, para todo mundo do Rio Grande do Sul. Doutor, enquanto você responde a pergunta do Marcos, eu vou dar uma retomadinha aqui e dou um recado já. Mas pode ir respondendo. Marcos faz uma pergunta que é muito legal. Porque às vezes é o dentista... E a pessoa pode procurar o dentista por qualquer problema. Às vezes é o dentista que vai encontrar ou vai avisar que a pessoa sofre ali com mau hálito, que é popularmente conhecido como mau hálito, e o nome é halitose. Positivo. Né? A própria pessoa não sabe que tem o mau hálito. Às vezes a família fica constrangida, você imagina o mal-estar social, amigos, né? É complicado. Qualquer motivo, a pessoa procurou, foi no seu consultório. Lá, você consegue identificar? Você avisa essa pessoa? A gente sabe que tem tratamento. Como é que faz, doutor? Então, o paciente, quando ele chega no consultório e a gente detecta um problema de halitose, a primeira coisa, você vai investigar os dentes. Então você olha a estrutura dental e percebe se esse paciente tem algum tártaro, placas bacterianas encostadas na superfície dos dentes. E muitas vezes próteses mal adaptadas, por isso que eu perguntei a idade do rapaz, porque 18 anos às vezes nem tem próteses, né? Tem às vezes dentes quebrados, tinha com toda a dentição intacta, sem nada, e tiver tártaros, placa bacteriana, pode gerar um mau hálito. Agora, se fez a limpeza completa, removeu todo o cálculo, todo o tártaro, as bactérias foram removidas, daquelas calcificadas, o paciente escova bem o dente, usa o fio dental, que é outra coisa importante. Não se ele não tem nenhuma gengivite ulcerativa necrosante, então tem que avaliar o dentista se não tem a água popular guna, que nós chamamos, que dá um mau hálito forte. Se toda a boca está já checada pelo profissional, não tem nada, possivelmente é alguma coisa ligada ao estômago. Né? Por isso que ele foi realmente ao médico, fez uma consulta. O creme dental é indiferente nessa situação, não é o creme dental que vai determinar a qualidade ou não da higienização. O fato é justamente estar ligado à questão da higiene bucal ou de algum problema estomacal que às vezes o paciente tem e vai ser dirigido a uma situação de halitose. Perfeito. Já a gente continua? Vou voltar para o bate-papo com o doutor. Doutor, prepare essas imagens aí, que eu quero voltar com as imagens. Eu vou caminhar até aí. E quanta coisa boa que a gente pode falar sobre essas novidades, né? A gente não imagina quão ampla é essa área, né, da odontologia. Você vai mostrar pra gente uma fratura de mandíbula, é isso, maxilar? Conta mandíbula. Pra gente. Uma fratura de mandíbula, onde tem remoção de um implante que deu um problema, e a colocação do PRF para fazer o fator de crescimento do reparo. Tá. Onde que nós vamos mostrar? Qual? Vamos mostrar ali para 2. Isso, nosso querido Rodrigo. Então vamos lá, vamos passando o caso. Olha, aí a gente não consegue imaginar como é importante esse plasma rico em fibrina, né? O que aconteceu com o paciente, então? Esse paciente teve uma fratura nessa região aqui. Depois de feito um implante, ele teve uma fratura no osso por uma pancada muito forte. Tá. E aí a mandíbula quebrou, ela rachou nessa região aqui. Ela fraturou, ficou assim, ó, tipo osso sobre osso, assim, ó. Ao invés de ela ficar assim, né? Encavalou no outro, na linguagem assim, bem ela popular. Ficou assim, ó. Tá. Né? Tá, então foi feito primeiro uma incisão aqui, vocês veem, extra-oral nessa região depois de anestesiar. Pequena, né? Uma incisão bem pequena. Exatamente. E aí
depois a gente vai para, olha lá o implante sendo removido, né? E acho legal quando o doutor traz as imagens, porque para nós parece meio forte, né? Mas para o doutor é o dia a dia. É o dia a dia. É o arroz e feijão, né, doutor? Exatamente. Mas olha a ideia é mostrar justamente as placas, né? A gente consegue visualizar aqui as placas. E olha aqui a gente consegue ver bem a fratura. Isso. Essa placa é o do implante? Essa placa não, essa placa é uma placa para juntar e segurar a fratura. Então já é para resolver. O implante já foi tirado, exatamente. Né? Tá. Então olha só, outro ângulo, né? As placas em posição, a mandíbula já está nessa posição depois certinho aqui. Nesse momento o paciente está onde? No hospital, no consultório? Tá no hospital, num centro cirúrgicozinho pequeno, Anestesiado, maravilha. Né? Olha lá. E aí, depois de centrifugado, o plasma fica assim numa caixinha, ó. Tá vendo essas tiras aqui, ó? Tá. É uma tira, parece uma coisa viscosa, assim. Então, a gente vai colocar, olha lá, a tira sendo trazida, ó, até o local, colocado em cima de toda a placa e de todo o osso. Parece uma manta, né? Legal. De fibrina. E ele ajuda muito na cicatrização. A fazer essa... Olha lá o corte já para olha lá, a incisão já resolvida, né? Então aí o local já com o plasma por baixo. Então o paciente cicatriza, isso aí fica uma cicatriz igual de cesárea, depois bem pequenininha assim. Fica uma incisãozinha assim, bem pequena depois, quase que imperceptível. Não, também tudo que a gente sabe, tudo que é no rosto, né, que aparece, os cirurgiões fazem questão de deixar bem bonitinha, né? E no rosto não tem muita questão de má cicatrização, né, doutor? Não. Pode formar queloide, dependendo do tipo de estrutura, né? Pode. Né? Tem pacientes que têm tendência a formar queloide, né? Com muita facilidade. Então, o importante é a gente suturar bem, para que ele tenha bastante coaptação dos bordos e que a coisa fique bem reparada em primeira intenção. Teve que fazer extra-oral, porque era uma área muito delicada, muito lateral e muito grande. Às vezes a gente faz por dentro também. Legal. Então, dependendo do caso, dá para fazer intraoral também. Sim. Tá. Agora, intraoral, a cicatrização é mais rápida, Muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. A gengiva, o teu epitélio cresce, o epitélio juncional, o tecido gengival cresce. Ele perdeu um implante ali. Perdeu 2. 2 implantes. E depois? Então, depois que aquilo cicatrizar bem, reparar bem a fratura, tiver uma formação óssea adequada, faz a tomografia nova e aí avalia a colocação de novo de 2 implantes. Ou se o planejamento for outro, a gente pode, de repente, ele tem mais dentes para cá que não estão legais, remove alguns dentes e faz mais implantes mais centralizados. Tudo bem também. Também. Vai ser um novo planejamento. Um novo planejamento. Exatamente, um novo planejamento que é executado buscando... Agora, isso aí, claro, ninguém está esperando, ninguém quer, ninguém procura isso, um trauma, né? Então sofreu um machucado. Isso aqui é um caso de PRF clássico, é um acidente. A gente tem os casos de implante que a gente faz também o PRF, que é a eleição, uma cirurgia programada para colocar osso e colocar o PRF e aí ganhar um volume grande de osso para colocar implantes. Tá. Se ele tivesse precisado então fazer esse implante depois de um enxerto apenas, então antes dessa fratura, para colocar o implante ele precisou fazer um enxerto. Com a fratura ele perde aquilo uma vez que está... Pode perder. A fratura faz perder tudo. Ah, entendi. Fratura é a pior coisa que pode acontecer. Entendi. Né? Agora... Então, a ideia é não ter fratura. Quando é que você opta por fazer um implante, quando precisa do enxerto e no implante ali, usando o PRF? Quando eu tenho, principalmente áreas com reconstrução mais de osso. O implante em si, por si só, assim, é difícil de usar. Enxerto. Precisa de enxerto. Mas você substitui aquilo que a gente conversava antes? Não, a membrana não. A membrana também põe junto. É mais um fator agregador. Então, antes era membrana do quê? De teflon, de colágeno. Né? Então você agrega mais. Agrego. Você aumenta a chance de sucesso assim? Sim. Você põe mais fator de crescimento para aquele local. Então vai ter mais crescimento o quê? De células ósseas. Tá. Mais células ósseas, melhor qualidade de células, mais formação, mais integração, mais ósseo-integração. Tá. Eu aumento o meu handicap, vamos dizer assim, né? Tá. É aquela história do turbo no carro. Traduzindo em miúdos. Tá. Ela tem um motor turbinado. Ele vai acrescentar potência, vai ter mais resultado. Doutor, já pegou um caso onde a pessoa perdeu os dentes por causa do bruxismo?
caso do bruxismo em si, Ou do não. bruxismo não perde Não, o dente? não chega a perder o dente. Você pode perder um dente por um trauma oclusal. Porque antes de perder, eu fico imaginando, antes de perder, você vai desgastar tanto. Lógico, que você vai buscar. não, você pode fraturar a raiz. Estética. Uma fratura de radicular. Tá. Mas é mais específico. Pode ser pelo bruxismo, pode, mas aí tem um canal às vezes feito, já tem um pino lá dentro, aí pode fraturar, porque mordeu muito, apertou, ou mordeu alguma coisa, um caroço, alguma coisa assim. Agora, ainda que esse não seja o nosso assunto hoje, quem sofre com bruxismo tem que buscar o tratamento, usar a plaquinha. Tem uma placa, né, de interposição. Você tem que buscar subsídios para que você melhore até a qualidade de sono. Inclusive, né? quem tem implante. Quem tem bruxismo não dorme bem. Inclusive quem tem implante Também, e bruxismo. principalmente. É muito importante para quem está em casa saber que o implante, ele tecnicamente, ele é mais frágil do que um dente. Não em termos de resistência, mas em termos de imbricamento ósseo. Se você tiver um problema num local ali, é mais fácil você perder o implante do que um dente. Entendi. Né? Você extrair, às vezes, um implante é difícil, porque é só osso e titânio ali. Mas você tem que usar trefinas, é um negócio, ou então um retrieval, que é um aparelho que a gente roda ao contrário, mas às vezes aquela força ao contrário não vai. O implante está com muita inserção e ele não sai girando. Você tem que cortar o osso em volta, ir lá, tirar. Doutor, você falou do plasma rico em fibrina utilizado nas feridas, nos machucados que os diabéticos às vezes têm, que não cicatrizam. É uma alternativa. Uma alternativa, né? Agora, neste caso, quem vai fazer isso não é o dentista. Todo profissional sabe já do plasma rico em fibrina? Esse caso que eu vi foi um amigo meu, um conhecido meu que é dentista, que aplicou num paciente dele. Ah, entendi. Ele sabia que o cara estava rolando, ele preparava lá o PRF e aplicava. Entendi. O ideal é que o médico saiba, que o clínico saiba. Por que eu tô perguntando Alguns isso? sabem. Às vezes você chega, e os nossos telespectadores fazem isso, com certeza. Você chega no consultório e fala, doutor, aí você não vai no dentista, você já vai no médico que te ajuda aí a cuidar do diabetes, por exemplo. Ó, esse machucado aqui, eu escutei lá no programa, consultar o doutor, que plasma rico em fibrina pode ajudar. Aí o médico, às vezes, fica bravo porque o paciente deu essa sugestão, mas na verdade é o médico que não está sabendo da novidade, né? É que isso é muito específico, né? Porque assim, às vezes o médico ele é um dermatologista focado em alguma outra coisa. Entendi. E ele recebe um paciente. Precisava ser alguém ou ele é um endocrinologista. Depende de que tipo de. É o cardiologista que às vezes acompanha isso. Entendi. Depende muito do tipo de qual médico que está acompanhando isso. Isso que é um problema, às vezes, ocasionado pela diabetes. Ele vê a ferida ali, ele vai no dermatologista. O dermatologista olha e tal. Alguns até conhecem, sabem do PRF, da existência, da forma, não sabem às vezes como faz. No Brasil já é utilizado ou lá fora que é amplamente usado? Não, aqui. Aqui também. Toda a minha equipe usa. Mas todo em mundo todas tem as centrífuga. áreas? Porque hoje a gente está aqui... Na odontologia só na parte de bucal, implante. né? Parte implante. Tá. A medicina usa em cirurgias ortopédicas, de coluna, que eu sei. Ah, você falou da cirurgia de coluna. Um grande ganho tem isso. E é com o próprio material da pessoa, né? É um autólogo. Por isso, né? Os planos tem uma quantia bem cobrada, é caro. Tem, porque você precisa da máquina. A máquina, e tem todo... Agora, a gente falou do investimento, você tem isso no seu consultório, né? Eu tenho no meu consultório a máquina. Esse é um investimento que você imagina. Se o convênio não cobre, se é algo mais difícil, realmente. Sim, a máquina custa quase R$10.000. Só o aparelho. Pode ser falado, não tem problema. Né? Eu acho Ela que... tem vida útil longa. Isso, mas exatamente. É um investimento. É um investimento que se faz. Eu agrego isso aí na minha cirurgia de enxerto e não é uma coisa que eu cobro assim exorbitantemente por isso, não. Como é bom pra mim, eu acabo nem acrescentando muito. Então agora você tocou num assunto que é bom vai... pra ele, mas é bom pra mim também. Perfeito. Agora você encaixou aqui o assunto. Eu agrego valor na minha prestação. Aonde eu queria chegar. Um paciente seguro, bem informado, sabendo dos riscos de cada procedimento e do quanto aquilo pode melhorar a qualidade de vida dele, é um paciente que está ali 100% quase garantido. As coisas podem acontecer, mas quando você tem o respaldo do especialista, faz toda a diferença. Para eu caminhar para dar um recadinho,
Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que tua relação com os pacientes é excelente. As pessoas vêm de outros estados se consultar com você, você faz o planejamento. Eu sempre falo disso porque eu acho legal. A pessoa fala, mas eu moro em outro estado, eu vou para São Paulo me consultar com o doutor, depois eu tenho que ficar vários dias. Ele faz o planejamento todo, você já vem sabendo quanto tempo vai ter que ficar, quando vai ter que voltar. Eu acho que isso faz a diferença. Agora, você falou de segurança, né, doutor? Porque você sabe que o resultado vai ser melhor agregando aquele investimento que você fez. Queria que você falasse um pouquinho, não dá tempo de a gente falar tudo aqui, eu sempre falo em todos os programas. Queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento, então, de você dar o seu melhor e ter o paciente confiante naquilo e fazendo a parte dele também, porque tem a parte do paciente, né? Sim. Ao longo desses 22 anos, né, quase 23 de carreira, formei muito novo, a gente vai aprendendo a lidar com a questão do paciente, entender as suas necessidades, o que ele precisa, o que ele quer. Claro que muitas vezes o paciente quer uma coisa e eu acabo não podendo dar aquilo que ele quer, né? Não que eu não quisesse também, não é o indicado. Às vezes eu não posso fazer um planejamento do paciente porque ele quer manter um dente que não está bom e fala, não, deixa o dente aí depois não dá certo, você vai ouvir do paciente assim, mas o senhor que é o profissional, mas ele quis lá atrás, né? Então assim, isso já gerou muita confusão em colegas. Eu sempre tenho a tendência a fazer aquilo que eu julgo melhor e explico para o paciente, mas sempre com respeito. Acho que a relação do paciente com o profissional, ela tem que ser uma relação de respeito de ambas as partes. É muito importante que o paciente tenha paciência, por isso que ele chama paciente, porque ele tem que entender que muitas vezes o profissional está terminando um trabalho e aí ele vai estender mais 15 minutos, 20 minutos ou meia hora de um atendimento porque ele está com alguma intercorrência naquele procedimento. E tem paciente que fala, puxa, atrasou. Eu costumo brincar, às vezes, olha, o dentista pode atrasar, o paciente não, porque você chega com o horário marcado. Agora o dentista às vezes está terminando aquele procedimento, quebra o dente. Aí você tem que arrumar, mexer de volta. Não, e é bom saber que quem está ali tem a prioridade, né? Exatamente. Vamos mandar então, você vai ser para ele também depois, enfim. São detalhes importantes que você tem que conversar, deixar o paciente tranquilo com relação a isso. Mas eu tenho uma característica, Denise, que é a personalização dos meus tratamentos, de implante principalmente. Então, amanhã o indivíduo entra no meu consultório, ele vai começar a fazer um enxerto comigo. Quando ele vai em clínicas muito grandes, ele começa hoje com o Fábio, amanhã é o Marcelo, depois de amanhã é o Thiago, depois é o Roberto. Então, depois de um ano, ele passou por 4 profissionais. No meu caso, não. Eu começo, eu inicio e eu termino. Legal. E todo paciente que está comigo, ele tem início, meio e fim. A não ser que ele abandone porque ele quis abandonar. Mas às vezes demora um ano, demora meio ano, mas chega-se num fim. Claro. Para concluir, o paciente tem que entender que o profissional ele tem que saber que lidar com o insucesso. Se ele tem um insucesso em determinado procedimento, ele tem que saber lidar com aquilo para que ele consiga o sucesso posteriormente. São as principais relações. Já a gente fala sobre escolha de material também, que é muito importante. Às vezes o paciente quer buscar ali um material que é mais barato, que você não confie, por isso você não vai fazer. Já. Hoje eu converso com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia. Estamos falando sobre as novidades na odontologia. Doutor, você sabe, eu adoro falar sobre aquela cirurgia guiada, que é minimamente invasiva para colocação de implantes. Já a gente fala sobre isso. Faz muito tempo que a gente não fala sobre isso aqui no programa, então acho que é uma excelente oportunidade de falar de novidades, porque o doutor já trouxe isso pra gente aqui, ó, faz tempo e continua sendo uma novidade, porque é difícil achar quem faça dessa forma, porque precisa do investimento, né, doutor? E nem sempre é fácil, a gente também sabe, né? Falar de material um pouquinho, claro, a gente não vai falar de marca nenhuma, até porque a gente não conhece nada, nós somos leigos na área, pra gente é indiferente. Agora, quando a gente busca um preço baixo, a qualidade não pode ficar prejudicada. Eu tenho certeza que esse é o teu pensamento também, né? Claro que deve ter uma variedade grande dentre aquilo que você opta por utilizar no teu consultório, mas não pode faltar na qualidade, né, doutor? Conta um pouquinho pra gente. Às vezes o paciente está buscando, está muito focado no preço, né? Sim. Isso é uma coisa muito delicada. Existe uma linha muito tênue entre preço e prestação de serviço.
Porque hoje mesmo de manhã eu tava com uma paciente nova, uma senhora muito simpática, por sinal. E aí eu passei o planejamento para ela, muita coisa para fazer. Ela falou, nossa, eu imaginava que eu não fosse gastar tanto. Só que a boca inteira. Eu falei, olha, a senhora poderia gastar 35% menos se eu mudasse de meus implantes, meu laboratório e os dentes que eu vou colocar, que eu fosse colocar nessa prótese. Que inclusive eu já fiz isso. Aí que tá o detalhe. Eu já fiz isso há muitos anos. Há muitos anos atrás eu já usei esse laboratório, esse implante inferior, esse dente inferior. E o que aconteceu? As pessoas lá em casa não podem esquecer que, tirando o coração e os órgãos vitais que estão funcionando o tempo todo, a boca é o que mais funciona. Quando você dorme, você fecha os olhos estão em repouso. Os músculos estão, às vezes, um movimento involuntário, mas eles estão em repouso. Você não está comendo, então o sistema digestivo, você não comeu nada à noite, ele vai dar uma descansada, o organismo inteiro, o metabolismo cai. E tem gente que mastiga, faz budem bruxista, mexe, fala à noite. Então a boca está funcionando 24 horas desse indivíduo. Ele dificilmente para. Produz um pouco menos de saliva, isso é uma verdade, as glândulas vão ter uma diminuição na produção de saliva, por isso que dá o mau hálito também de manhã, você tem menos salivação. Mas os dentes, a boca, é um sistema, né, um sistema estomatognático que funciona praticamente o tempo todo. Então, se você coloca dentes em qualidade inferior, se você coloca implantes com qualidade inferior, você usa um acrílico, um laboratório que trabalha com acrílicos de qualidade inferior ou porcelana, a chance de você ter sucesso mais rápido é muito grande. Então, o paciente gasta 20, eu gastei só 10, aquele cara gastou 20. Será que o 10 que ele gastou também não era muito para ele? Né? Poxa, eu não tinha 20, porque eu gastei só 10. Precisa fazer. Boca, né? Então, a boca inteira, que gastou 10, por exemplo. Pô, mas aquele cara cobrou 30, mas eu fiz por 10, por 15, metade. Só que em um ano eu quebrei tudo e não tive garantia. O cara nem tá mais lá naquele lugar. Já aconteceu, o paciente chegava e não sei onde ele foi parar. Eu tô no mesmo endereço há 22 anos. E se você sair de lá, eu tenho certeza que você vai avisar. Meu outro consultório tá lá aberto desde 2002, há 13 anos. Então, se eu sair dali, meu telefone continua o mesmo. Eu fico desesperado, o telefone tem que ser o mesmo. Tudo tem que ser o mesmo. Claro. Eu não tenho preocupação em não me acharem. Pelo contrário, eu quero que me achem. Por quê? Porque eu faço tudo com excelência de produção, de qualidade e tal. Eu tive, hoje de manhã eu comentei isso com essa mesma paciente. Falei, olha, eu tive um privilégio muito grande na minha vida, que foi o pai que eu tive, que tinha muita visão. Meu falecido pai, que morreu cedo, mas deu tempo suficiente para ele me encaminhar em muita coisa. E eu tive o privilégio de poder estar fora do Brasil em momentos cruciais da minha formação, né? Então eu tive a oportunidade de estar na Alemanha um ano, nos Estados Unidos em congresso e tido contato com professores e profissionais aqui no Brasil, de ir na clínica, de ir no consultório, de ir em cursos, que eram extremamente habilidosos e capacitados e coerentes e trabalhando sempre com excelência e qualidade. Então, os exemplos que eu tive foram maravilhosos. Então, eu me considero um profissional abençoado e privilegiado. Na minha idade, eu tenho alcançado o que eu alcancei já. E sempre numa crescente, buscando sempre o que é melhor em termos de execução, de uso de material. Então, o material, eu acho que fica uma mensagem para quem está nos escutando, né? Não é que você escolheu o melhor porque você é metido. Não, eu escolho aquilo que é bom para eu também ter sossego depois, deitar a cabeça e falar, pô, vou dormir tranquilo, porque mesmo material bom pode quebrar. O implante pode cair. Exatamente. Pode cair, porque é biologia, gente. Então, mas assim, o implante ele cai, às vezes ele cai porque ele teve um problema no osso. A minha técnica já está consagrada, eu faço implante há 20 anos, eu tenho mais de 8, 9 mil implantes colocados. Não sei quantos eu fiz. E meu índice de perda é muito pequeno, mas eu perco o implante. Enxerto hoje em dia, graças a Deus, eu não perco mais, porque o enxerto ele incorpora, se você dá um retoque. Agora o implante ele é um parafuso que está lá que pode cair. Aí você tem que analisar o que aconteceu e aí eu reponho, tanto que eu não cobro reposição de implante. É isso que você fala, então, de dar esse feedback, de ter essa garantia, de dar esse suporte. E lidar com o insucesso. Lidar com o insucesso. O insucesso que você tem em casa, você tem que saber lidar, saber fazer. Contornar ou fazer de novo igual, ou contornar esse insucesso para que você tenha sucesso depois. O profissional que não sabe lidar com aquele... vou fazer um caso. Se não der certo, o que eu vou fazer? Não sei, não faça. Entendeu? Não é que ele não é bom. Às vezes ele não é suficientemente formado
capacitado para aquilo. Ele pode ter 50 e poucos anos de idade, 30 de carreira, mas nisso aqui não tem experiência, melhor não mexer. Então acontece muito. Ser especialista, né? Naquilo, eu não me meto com aparelho. Porque a gente não consegue por ser exemplo, bom em tudo, né, doutor? Não vou fazer aparelho. Não me meto com aparelho, com uma série de coisas ligadas à pediatria que eu olho e faço assim, eu sei orientar. Mas quem vai fazer é esse especialista aqui. Minha irmã é especialista, eu encaminho para ela. Mas se não fosse, encaminha para outra. Sem o menor problema. Você fala se for necessário, faz um retoque, que você está sempre dando esse suporte, o paciente consegue te encontrar com facilidade. E aqui mesmo no Consulta ao Doutor, a gente já teve perguntas de pessoas que, olha, eu fiz, não sei se você lembra, eu fiz um enxerto ou um implante e não deu certo. E agora, doutor, se eu for lá, você conserta? E o legal é que, claro, você pode orientar as pessoas podem ir lá te procurar para corrigir algo que não deu certo, mas algo que você sempre fala para a pessoa fazer primeiro é procurar quem fez aquilo, né? Então, quem foi o profissional que fez o teu implante? Então, procure ele, porque ele sabe o que ele fez e a gente espera que ele saiba dos riscos, né? Daquilo. Não, deu errado, tá dentro do que a gente estava esperando, não é o que a gente quer, mas às vezes acontece. O doutor mesmo falou. Para eu me preparar para dar um recadinho. Então, hoje quem está em casa está fascinado com tudo que você está falando aqui, já fez o implante, já fez o procedimento, já não vai fazer com você agora, já fez, mas acha que uma coisa ou outra não está muito bem ajustada, não deu certo. Ainda essa conduta, volta no profissional, doutor, vai respondendo enquanto eu caminho para dar um recado. Sim, a primeira recomendação é que o paciente procure aquele profissional. O que acontece muitas vezes é que ele não encontra mais aquele profissional. Aquele profissional mudou de endereço, ou ele mudou de país, de cidade, ou o profissional ele se desentende com aquele profissional e não acaba conseguindo mais tratar com ele aquela tratativa inicial. Então, a primeira recomendação é essa. A segunda, o paciente não quer mais, não quer voltar, não quer descobrir nenhum sistema, a gente tenta, através de exames, descobrir qual é o sistema de implante e refazer o trabalho. O paciente me dando o aval de que, olha, eu quero mexer, eu não quero voltar lá, ok. Eu trato um monte de pacientes assim, que passaram por outros e que hoje vem na minha mão, eu descubro o que trato o paciente e a gente conclui o caso com perfeição, dentro das possibilidades que o paciente apresenta ali de estética e função. Você que está aí do outro lado, não perde por esperar. Daqui a pouquinho o doutor vai falar sobre aquela cirurgia guiada que traz benefícios aí para muitas pessoas, porque sangra pouquíssimo. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre novidades na odontologia com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia. Doutor, faz bastante tempo já você trouxe aqui no Consulta ao Doutor algo que na época era extrema novidade para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquela cirurgia guiada, que é minimamente invasiva, né? Queria que já faz muito tempo que a gente mostrou essas imagens, que a gente falou sobre isso. Acho que hoje é uma boa pedida a gente retomar um pouquinho isso, porque muitas pessoas estão em casa. Hoje, graças a Deus, a gente vive cada vez mais. Rotativo, né? Audiência rotativa. Sim, também a audiência rotativa. De repente você não assistiu na outra ocasião, primeira vez que está assistindo ao Consulta ao Doutor, seja muito bem-vindo. A gente sempre tem novidades aqui para vocês e hoje calhou do nosso tema ser novidades na odontologia. Então temos o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que estuda, viaja, se intera de tudo, dá aulas também, né? E tá na área já faz bastante tempo, apesar de ser bastante jovem. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre essa cirurgia. Vamos falar um pouquinho antes da gente mostrar imagens. A cirurgia virtual guiada, ela surgiu no início dos anos 2000, com o objetivo, principalmente, de preparar o clínico para fazer um implante. Porque o implante, um grande mistério do implante, para muitos era assim, nossa, tem que fazer uma incisão, né, um corte, uma área, abrir aquilo lá, e posicionar uma guia e fazer uma perfuração do osso. A incisão, principalmente em áreas extensas, sempre foi muito temida por clínicos. Mas o implante não foi feito para o clínico fazer.
Então, o primeiro grande erro da técnica. Segundo, o implante foi feito para especialista fazer, em periodontia, ou implantodontia, ou cirurgia. O cirurgião formado um pouco maxila ainda tem que tomar alguns cuidados, porque o periodontia é muito importante na implantodontia. O manuseio do tecido mole, como você vai incisar, onde você vai tracionar, que lugar que você vai posicionar o tecido, por causa da estética. A gente chama de estética vermelha, que é o rosa da gengiva, e a estética branca é o dente. Então, aí surgiu essa técnica, cirurgia virtual guiada, onde você faz uma tomografia da boca do paciente, visualizava o local onde você quer instalar o teu implante, planejava virtualmente o teu implante, selecionava lá num software especial o tamanho do implante, o design, o conector, punha ali no computador, mandava essas imagens para um laboratório e eles faziam uma guia para você. Uma guia de acrílico com anel. Então você vai lá e posiciona no local e faz a marcação. Então hoje virou uma grande ferramenta de planejamento, principalmente. Você vai posicionar onde você quer os implantes, quanto você tem de osso, enfim, tal. E aí fazer técnicas sem incisão. Então você põe a guia na posição, anestesiou e faz o furo direto, sem ter que fazer o corte, necessariamente. Então é interessante por isso. Hoje, para ser bem sincero, dá muito trabalho, aumenta o custo e acaba sendo muito relativo o uso ou não, né, da técnica em si, da guia. A gente ainda planeja algumas coisas e tal, mas tem se cada vez falado menos, porque você precisa de muito osso e na maioria das vezes o paciente não tem osso. Então, já volto para saber sobre as indicações, quem poderia se beneficiar. Você fala que precisa de osso, me lembrei que nos outros encontros você realmente falou que precisava de osso e às vezes é o paciente de 80, 90 anos que se beneficiaria mais com essa técnica, porque sangra muito menos, recuperação muitíssimo mais rápida, mas aí falta o osso. Já a gente fala sobre isso. Atender a Maria, que está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Alô? Oi, Maria. Oi. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tudo bem? Oi. Obrigada. Olha só, doutor, eu queria saber, eu fiz implante assim da parte de baixo por falta de perda óssea, estou com problema na mandíbula, não tenho osso nenhum. E com a minha idade, não tem, eu acho que me disseram que eu não tenho muito a fazer. Mas o que me incomoda é que eu sinto muita dor. Para mim fazer a limpeza com a escovinha, está sempre muita dor. E outra coisa, eu sinto, eu não gosto porque não aparece meu dente de baixo. Aí é tão estranho. Maria, me ouça pelo telefone. Quantos anos você tem? Eu tenho 64. 64. Ela você fez implante embaixo, é isso? O que você usa embaixo? Eu fiz eu não entendi a sua pergunta. Você fez implante embaixo? São seus dentes embaixo? Você falou que tem um problema na mandíbula e falta osso. Eu tô com problema, eu tive um problema na mandíbula, aí fiz o implante. Só que eu sinto assim, muita dor na gengiva, principalmente para limpar é muita dor, para escovar. E o que eu não estou muito satisfeita é que não aparece, quando eu falo, quando eu vou rir, não aparece os dentes de baixo. Eu fiquei com a boca muito estranha. Queria saber se isso tem como alguma coisa, o que tem que fazer. Maria, essa prótese é fixa? É fixa. Fixa. Só trocar. Só de baixo, só. Só trocar a prótese. Obrigada, Maria. Um beijo pra você. Doutora Maria não tá satisfeita com a estética. Entendi. Então, se tem implantes ali, os implantes estão ok, é só trocar a prótese, Maria. Única e simplesmente trocar a prótese, fazer um novo planejamento da prótese, sem mexer nos pinos. Isso é uma coisa que a gente faz diariamente lá na clínica. E troca a prótese, posicionando ela para que mostre mais os dentes. Experimente antes, né? Faz uma prova. Eu sempre faço uma prova final antes de colocar de vez. O paciente olha, sorri na frente do espelho, se vê, conversa, fala, ótimo, tá mostrando bem, é isso que eu quero. Aí eu termino. Só trocar a prótese. O importante Único, é simplesmente. ter o implante bem implante fixado. Tudo bem, o problema dela é estético. Isso. Ela quer mostrar mais dentes. Só que tem ela que só fala de mostrar dor. e posicionar. Então, a dor na gengiva precisa ver se não tá pegando alguma coisa, questões Pode ser que falte um ajuste exatamente. também, um posicionamento. Um ajustezinho, posicionamento, essas coisas todas, né? Tem que ver nessa linha aí. Tá. Agora, o problema dela é fácil de resolver, pelo que você tá falando. Sim, aparentemente sim.
Só que ela contou no comecinho da ligação que pela idade dela, o dentista falou, ela tem 64, tem muito chão pela frente. Dá pra melhorar. Dá pra fazer, né, doutor? Ninguém precisa se contentar com algo que não tá satisfeito, né? Não. Em qualquer idade. Agora, você falou vamos falar um pouquinho da indicação. Para quem seria indicado fazer essa cirurgia minimamente invasiva e guiada? Para pacientes que têm boa qualidade óssea e que vão fazer, por exemplo, tratamento boca total, boca toda, principalmente, né? Porque áreas pequenas, às vezes é vantajoso você abrir, visualizar bem, enxergar bem o osso, né? Você tem a tomografia muitas vezes, mas a tomografia está com o osso no limite. Então você correu o risco de fazer uma cirurgia guiada ali, às vezes você precisa de uma incisão, então às vezes é recomendável uma área parcial. Agora uma área total, você tem bastante osso, você pode fazer, a indicação é clássica. Técnica sem corte. Tá, agora eu não vou saber falar o nome, mas agora eu me lembrei de um implante que se coloca, que ele é de um... Zigomático. Isso. Então, o zigomático é um implante... Pra quê? Então, o zigomático é um implante muito polêmico, na minha opinião, e de muitos colegas que são especialistas da nossa equipe, enfim. O zigomático é um implante comprido, tem de 45 a 55 milímetros, né? Quase 5 centímetros e meio. Enquanto o outro é bem pequenininho. Só que esse implante zigomático, ele entra por aqui e prende aqui, no zigoma, no arco zigomático aqui. E ele prende só essa porçãozinha assim, ó. Então ele é desse tamanho para prender isso. Só um pouquinho. Então ele fica com um implante curto, com uma alavanca grande. Pra que é a ideia? Pra você não ter que fazer enxerto e prender ele aqui no zigoma. Então ele é compridão para sair aqui. Nessas nossas andanças e discussões, chegamos à conclusão, vamos dizer assim, ao consenso, de que o melhor paciente para indicar o zigomático é aquele paciente que tem um enxerto já como insucesso, já está totalmente traumatizado em termos de execução de procedimentos, já tem perda de enxerto, atrofia óssea severa, já não apresenta mais condições para fazer enxerto para nada. Aí sim você indica o zigomático para esse indivíduo. Pode colocar um zigoma 2 de cada lado, Normalmente o zigomático ele é mais bem sucedido quando você põe um de cada lado aqui com 3 ou 4 implantes aqui na frente. Chama de sistema híbrido. Mas 4 implantes aqui na frente, só ele já dá conta às vezes. Não precisa nem do zigomático atrás. Entendi. Mas o zigomático é mais uma ferramenta. Agora, alguns sistemas, alguns casos, vamos nem dizer sistema, alguns casos de execução com o zigomático apresentou fungo no implante, porque ele fica dentro do seio maxilar, ele fica fora do osso, uma grande parte dele fica fora do osso, em contato com ou dentro do seio maxilar, ou em contato com mucosa só. Então tem casos que você tem ali alguma contaminação ou mobilidade do implante, né? Agora você imagina um trauma, pode pegar, porque já tem mais, a área é maior do que só a boca, fora, né? Então não é uma coisa que eu gosto de indicar, aliás eu quase nunca indico. Eu tenho 4 casos feitos na minha vida inteira, 4 implantes só colocados, e não indico. Vamos atender uma telespectadora? Tá na linha, falar conosco de Mato Grosso do Sul, é a Otília. Oi, Otília, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Que eu estou assistindo aí o teu programa e estou muito interessada porque é uma coisa muito saudável para a gente. Eu gostaria de saber do doutor, eu fiz uma cirurgia retirei o útero, várias trompas, que eu tive câncer. Tá. E eu queria saber se eu tenho possibilidade de fazer implante. Entendi. Então, você faz um tratamento radioterápico? Você faz algum tratamento radioterápico, o doutor pergunta? Não. Eu fiz radioterapia já faz 3 anos, eu já fiz a cirurgia faz 4 anos. Acabou tudo, né? E quimioterapia também faz 3 anos. Tá joia. Sim, obrigada, Otília. Beijo pra você, doutor. Obrigado pela audiência, né? Legal, Otília, né? É muito bom. Eu tive alguma experiência de alguns pacientes portadores de câncer num determinado período, que alguns vieram a óbito depois, por outros motivos, nem foi pelo câncer. Ah, sim. E outros, mais, né? Hoje o câncer é bem controlado, você consegue, dependendo do estágio que pegar, aumentar bastante a sobrevida desse paciente com qualidade. E alguns outros casos, o paciente está vivo até hoje e está com implantes, implantado já com enxerto, já bem, sem nenhuma patologia de base importante,
Não há por que contraindicar o seu implante não, dona Otília. Pode procurar solução e tentar realizar os implantes, sim. Melhor é não ficar sem mastigar bem, melhor é mastigar bem. Perfeito. Tem muito telespectador mandando pergunta aqui, doutor, e com essa pergunta é que eu vou me preparar para dar recado. Muita gente pergunta assim, Denise, como é que eu faço para convencer, essa não foi a palavra utilizada na mensagem, mas basicamente era isso, minha mãe, meu pai, um avô, avó, a fazer um implante para ganhar de volta, né? Ter de volta a qualidade de vida, porque de repente esse idoso precisa comer melhor, então tem que mastigar, tá perdendo ali, não tá convivendo mais, não vai mais a festinhas, tá lúcido, tá perfeito, perfeita, tudo, a cabeça funcionando muito bem, corpo também em ordem, mas não sai mais por causa dos dentes, sim, né? E resiste, não quer, fica com aquela prótese móvel que machuca, às vezes a pessoa não vai porque fala e a prótese pula, né? Queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se convencer seria a palavra certa, mas como que o familiar que quer o melhor para aquela pessoa deve abordar, né? Que tipo de questionamento? Porque as pessoas devem procurar você, às vezes na dúvida de se vai ficar bom, mas será que vai ficar bom mesmo? Será que é pra minha idade? E eu sei que você tem pacientes de todas as idades. Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. E não é só um problema de idade. Eu peguei o computador aqui porque eu quero mostrar um caso de um paciente que... Pode falando enquanto eu dou um recado. Um paciente que... Esse caso aqui é muito interessante. Esse paciente era assim, ó. Quiser mostrar a imagem? Olha só. Ele tinha 30 anos e ele chegou assim no consultório. Então é um paciente que, olha só, e ele usava uma ponte em cima disso, uma ponte móvel, e ele não, olha, foi lá com a mãe, com o pai, com a irmã, com todo mundo, com a família inteira, no meu consultório, e sempre assim, com esses dois dentes, você consegue ver, é aqui? Perdão, aí, melhorou? Então olha só a situação, olha a imagem disso. Então a gente tinha o quê? Duas raízes colocadas aí, ele sempre usando bochecho, olha os dentes amarelos embaixo, até o dia que ele arrumou uma namorada. Então, eu tô querendo dizer isso, Denise, mostrando o caso, porque é sempre algum motivo. Tem que haver uma motivação mais forte do que a própria pessoa. E às vezes é um terceiro. Então, aquela pessoa que é muito velhinha, eu tinha uma paciente de 94 anos, a dona Idalina, que está nos assistindo, um grande abraço, ela perdeu esses três aqui de baixo. E ela falou, não consigo mastigar, eu não vou sair na frente de ninguém assim. Ponto. Esse cara arrumou uma namorada. Não mostra ainda como é que ficou. Você tem depois aí? Tenho tudo. Não mostra ainda como ficou, que eu vou dar um recado. Já você fala pra gente. Porque, olha, o resultado é incrível. E cada vez que o doutor vem aqui, eu pergunto pra ele, mas... Isso é de verdade mesmo, doutor? O resultado fica tão perfeito assim? E ele diz, fica. Então não há necessidade de sofrer. Às vezes um dente faltando, não importa onde é. Isso muda a nossa vida. Eu volto a conversar com o doutor, sabe por quê? Você vai ver resultado, gente. Olha, maravilhosos resultados. Pessoas que recuperaram autoestima, confiança. E faltou aquele empurrãozinho. Aquele incentivo que às vezes o próprio familiar pode dar essa forcinha, né? Conta aí pra gente, paciente tão jovem que ficou revigorado com os dentes em dia, né, doutor? Mostra pra gente. Então, o caso é esse aqui, ele teve uma fratura dessas raízes, né? Então ele chegou assim no consultório. Ele usava uma pontezinha por cima. E aí ele ficava nessa aí, essa ponte, com medo de arrancar esses dentes. Medo, não vou. Tinha um pedacinho ali ainda, né? Duas raízes inteiras, você vai ver na radiografia, tá toda inteira. Tá. Olha a tomografia disso aqui, pode continuar com a imagem, olha lá. Olha a raiz aqui, ó, inteirona. Bom, aí não serve pra nada, né? Pra nada, tem que tirar. Mas tá segurando o osso na boca? Tá segurando o osso na boca. Essa é a vantagem. Então foi algo que ajudou, de certa forma. Exatamente. E esse paciente, por que ele veio? Porque ele estava numa empreitada fabulosa para conquistar uma moça, no trabalho dele.
As histórias são bacanas, né? A história é fantástica. Aí ele conseguiu, depois de um ano na tentativa lá, e ela, trabalha, se envolver com gente que trabalha não é uma coisa legal, não quero saber, não. Tinha a razão dela até, né? Não é uma coisa das melhores, se envolver com ninguém do trabalho. Mas ele tava nessa luta, foi buscar. E aí, na noite dela de amor com ele e tal, isso aqui foi brincar, foi morder uma maçã junto com ela, a prótese ficou presa na maçã. E a prótese saiu na maçã, que a pessoa olha aquela prótese ali, o cara assim, na frente. Nossa, ela escorraçou ele, acabou com o cara. Nunca mais quis saber dele. Aí ele tomou foi um choque, onde ele foi realmente se tratar. Então, continuando o caso aqui, olha as raízes extraídas, ó. Tá vendo o local? Então ficou fácil. E aí o local estava pronto, né? Quando você tirou a raiz, o local estava pronto. Exatamente, preparamos as guias, olha lá. Fez com a guia. Fomos fazer as perfurações e fomos colocar o implante. Por que nesse caso você usou as guias? Para sangrar menos, recuperar mais rápido? A guia é para posicionar o implante. Tá, não é saber a posição certinha. Tá. É o tipo de guia lá, o implante. Eu coloquei ele certinho na posição. Fizemos um pouquinho de enxerto em pó aqui nesses vãos, nesses gaps. E olha aqui, é jovem e a raiz estava lá ainda. Aí coloquei os transferentes para fazer a moldagem, começamos a preparar o caso, olha lá, o modelo de trabalho, laboratório. O laboratório preparando já as porcelanas, olha lá. Né? Os conectores que vão conectar no implante para receber o implante. Olha a saúde dessa gengiva, a gente percebe aqui, prontinho. A gengiva já condicionada, né? Aí vou colocar os pilares, olha lá, os pilares que vão receber a prótese de porcelana. Olha lá a porcelana já sendo provada, instalada. Aí é só medindo algumas coisas técnicas. Olha como a gengiva ficou bem contornada, tá vendo esse biquinho aqui, ó? A gente consegue hoje com um tipo de implantes modernos, olha lá, aquela espícula óssea que ficou aqui. Isso aqui é importante, ó, esse biquinho aqui, ó, que faz um triângulo ao contrário, que vai dar essa condição da papila entrar aqui no meio dos dois dentes, olha lá. E ao contrário do que a gente pensa, não dá aquele espaço no meio, né? Olha como a odontologia evoluiu. Em 95 ficava assim. Isso, exatamente. Em 2005 assim. Por quê? Qualidade dos implantes. Então, às vezes me perguntam, por que eu vou usar tal marca de implante? Por que eu vou gastar mais com esse dentista e vou gastar com o outro? Pra você não ficar assim, ficar assim. E dá muita diferença, né? Entendeu? Dá muita diferença. Doutora, a gente caminha pro final do bate-papo. A gente falou bastante hoje. Sempre eu gosto de falar sobre segurança, né? Ter um bom profissional, aquele que estuda, especialista, né? Eu também sou a favor de cada um fazer aquilo que domina mais. Então, são profissionais trabalhando em conjunto, mas a partir do momento que a pessoa precisa do especialista, que é o implantodontista, com você ela faz do começo até o final. Sim. Você falou disso que é uma diferença, e é mesmo. Chama de personalização do tratamento. E é mesmo, porque a gente escolhe o profissional, claro, a gente às vezes se dá bem com alguém, não combina tanto com o outro profissional, né? Ter a mesma linha de raciocínio, né? Quando você tem vários profissionais, se eles não tiverem muitíssimo bem alinhados, né? Cada um na sua especialidade já é difícil. Imagina quando é a mesma especialidade, né? Pode dar algum conflito, então é bom fazer do começo ao fim com o mesmo profissional. Pelo menos é essa maneira que eu também penso. Vou deixar o contato aqui do doutor. 0 operadora 11 3262 0094 3262 0094 e o site www.luiscosmo.com.br, Luiz com Z, luiscosmo.com.br. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui sempre. Pode continuar me avisando das novidades, que você volta aqui contar tudo pra gente em primeira mão. Obrigada de verdade. Sim, é sempre um prazer. Eu gostaria muito de agradecer a Poliana, toda a produção aqui. Eu sempre comento que aqui ninguém vê atrás, mas atrás das câmeras tem muita gente uma boa, equipe muito boa, sim, muito competente. E você, sendo a qualidade e a maestria de condução do programa, que é inigualável. Obrigada, doutor. Prazer ter você aqui, que colabora conosco sempre que vem com informação de qualidade. Eu falo que essa é a única maneira que eu consigo ajudar as pessoas, é com informação, né? Porque eu sou jornalista, eu só posso dar informação para quem está em casa. Por isso a gente traz os melhores profissionais para o programa que é feito para você. Bom fim de tarde, doutor. Obrigado, igualmente. Bom fim de tarde para você que escolhe assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário. Receber tanto carinho é motivo de muita alegria, muito orgulho aqui para todos nós do Consulta. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.